ele precisava validar o diploma dele, ele tinha que passar por um exame, que é tipo um exame de OAB, né? E a banca que o examinava questionou muito sobre a ligação dele com o Reich. Ele teve que defender que ele não era comunista, que ele apenas trabalhava com a vida. Tudo isso a gente vê lá no livro da biografia dele. E ele falava, né, dessa história. Então, e ele diz também que o Reich trabalhava muito com ergonomia e não suficientemente com análise do caráter nesse período. Então, ele tinha ficado muito fortemente impactado com a vegetoterapia e com o período de análise do caráter do Reich, de antes que ele fosse para a Europa. Ele se juntou com John Pierracos, que já era um psiquiatra estabelecido em Nova York, né, já com experiência e tudo, e eles passaram a trabalhar no mesmo consultório, atendiam um ao outro, essa história que a gente sabe, e, com isso, eles descobriram algumas técnicas, né, principalmente grounding, trabalhar com o paciente em pé, desenvolver uma opção de exercícios mais ativos, mais expressivos. E essa ligação deles, eles fundaram o Instituto Internacional de Análise Bioenergética em 1956. Né? Antes disso, eles viviam dando palestra, viajando pelo país. E essa união dele com Pierracos, essa influência mútua, durou até 1972. Né? Em 72, Pierracos tinha casado com a Eva Pierracos, e aí pegou outro caminho, e eles se separaram. O Lowen ficou com o Instituto, mas aí ele já tinha uma série de seguidores, mas eu não tenho a impressão que eram apóstolos, não, né? Um pouco diferente a disposição, assim. Então, aqui esse histórico, né? E aí então o primeiro livro que ele publica, que ele chamou de Physical Dynamics of Character Structure, e logo depois ele rebatizou como The Language of the Body, porque era um título que vendia mais. O Lowen, ele era um bom marqueteiro, né? Não era? Ele era um bom marqueteiro, ele vendia bem. Vocês vão ver daqui a pouco, passar um filmezinho dele. E a gente tem aqui, então, o Corpo em Terapia, que é a tradução desse livro, né, onde ele desenvolve, então, a tipologia caracterológica, passando em revisão aquilo que o Reich tinha colocado na análise do caráter e colocando as observações dele. Né? Então, ele vai detalhar esses tipos, né? O esquizoide, onde, além do que ele escreve no Corpo em Terapia, ele escreve um livro inteiro, que é o Corpo Traído, sobre as pessoas que têm esses traços esquizoide. Oral, e ele também dedica esse livro Corpo em Depressão, inteirinho, sobre esse tipo de padrão de funcionamento. Ele detalha o masoquista. Ele detalha 2 tipos de caráter histérico, com diferentes couraças, né? A couraça flexível tipo teia, que seria os artistas, né? Artistas, atletas, enfim. E o de couraça inflexível tipo placa, né? A pessoa realmente mais rígida, mas com um comportamento psíquico tipo histérico. E o fálico narcisista, onde ele inclui também obsessivo e compulsivo dentro do mesmo capítulo, pelo menos, mas ele diferencia bem esses tipos, né? E para esses tipos que ele classificou de rígidos, a gente tem o livro Narcisismo, que é mais dedicado ao fálico narcisista, e o Medo da Vida, que é mais dedicado a histéricos e também fálicos. Então, ele, depois do Corpo em Terapia, ele foi aprofundando, né? E ele coloca também passivo feminino, masculino agressivo. E lá no finzinho do Corpo em Terapia, ele faz um capítulo do esquizofrênico. Eu nunca vi Lowen trabalhar bem com esquizofrênico, né? Não foi o forte dele. Lá na análise do caráter tem um belíssimo capítulo sobre esquizofrênico, né?
e com muito detalhe, muita informação. E o Lowen, mais ou menos, acho que ele puxa de lá, mas realmente acho que ele não teve muito sucesso. E até digo que hoje a gente tem a tarefa de desenvolver e divulgar e tratar de descobrir também o que funciona das nossas técnicas para estar com esquizofrênico. E pena que a Rebeca não está aqui, porque ela é muito, como se diz, discreta. Eu só consegui ler num relatório que ela mandou para os Estados Unidos e que passou o e-mail na minha mão, que lá no CAPES, onde ela trabalha, eles estão fazendo um estudo das técnicas adaptáveis para trabalhar com esquizofrênicos. Eu espero que depois ela venha contar aqui para nós, porque, no momento, ela está na Rússia. E nós tivemos uma aluna também de Presidente Prudente. A Marli está aqui? Não? Que pena. A Ivanilda Antunes Vasconcelos. Ela escreveu uma monografia muito bonita, ela trabalha no CAPES de Martinópolis, do atendimento que ela fez de um paciente esquizofrênico lá, utilizando técnicas de bioenergética dentro de uma equipe multidisciplinar do CAPES. Quem quiser essa monografia pode me pedir, que eu tenho. E ela deve sair no site do Ligare, né, em breve, não sei se já está. Ainda não está, mas deve sair logo, então. Tá bom. A Cris está prometendo para 2013. Tá bom. É www.ligarepsc.br. Então, depois, no livro Bioenergética, em 1975, é que o Lowen vai detalhar o caráter psicopático por escrito, né? Ele, mais ou menos dentro do fálico narcisista, ele falava disso, mas não muito claramente diferenciado. E as organizações borderline que foram incorporadas na bioenergética, mais tarde, no final da década de 80, já não pelo Lowen, mas pelos trainers da bioenergética, começaram a escrever e entender mais e elaborar como tratar esse padrão de comportamento. Bom, antes de entrar naquilo, eu só queria reforçar um pouquinho o que a Maia já falou a respeito de rotulação, né? De que utilizar esse modo de aprender, esse modo de ver as pessoas, esse modo de compreender a personalidade, está muito longe de ser rotulação, né? Porque, na verdade, o que a gente faz é buscar a singularidade de cada um e a possibilidade de, ao desmanchar defesas, criar vínculos, né, mais sólidos, tanto na relação terapêutica, quanto na própria vida afetiva do cliente. E é uma coisa interessante, quando a gente interpreta o caráter, a pessoa, de um jeito delicado, a pessoa se sente compreendida, né? Ela se sente compreendida profundamente e não atacada. Então, na verdade, é o oposto de rotular. Como é que nós estamos no tempo? 5? Tá bom. Hã? Ok. O Reich advogou a genitalidade saudável, né, conforme disse o Cláudio também, mas ele estava, em geral, lidando com o cliente deitado, usava alguns toques e alguns movimentos expressivos. O Lowen, além de ele acrescentar trabalhos com a postura ereta, ele postula também que a sexualidade é um dos elementos do ego saudável. Então, o Cláudio, quando falou da briga, digamos, entre o id, né, e o caráter. A Maia. E o Lowen, ele focaliza muito no ego, né? Então, é o ponto forte dele, fortalecer o ego, ao mesmo tempo que se dissolve as resistências, que são mecanismos do ego, mas sem destruir esse ego. Então, a autoexpressão, contato consigo mesmo e autodomínio passa a ser as 3 pilares, né, como objetivos da terapia, e priorizando um ego integrado que vai incluir a sexualidade saudável, e não apenas
uma busca de sexualidade saudável, porque o Cláudio colocou muito bem que sexualidade é uma coisa muito mais ampla, mas esse termo, naquela época ali, de sexo, drogas e rock and roll, foi muito deturpado, né? Então, o Lowen, naquela época, tinha que marcar muito bem isso. O Reich, naquela época, ele se confrontava com as autoridades, e o Lowen, por outro lado, ele buscou inovar e promover as mudanças sem bater de frente com o poder instituído. Só lembrando, né, que ele era advogado antes de ser médico, e ele costumava falar com muita ênfase, né, no respeito que ele tinha pela lei, a law, né? Ele enchia a boca para falar law. E uma coisa até meio engraçadinha para nós, ele se valorizava dizendo assim, I pay my taxes. I pay my taxes num sentido de orgulho, de cidadania, de ter o seu lugar no mundo e poder andar de cabeça erguida. Bonito isso. Ele propõe que se inicie como princípios da bioenergética, né, que diferenciaram a bioenergética naquela época, que se inicie o trabalho a partir do grounding, do fortalecimento do ego, do contato com a realidade e de buscar uma integração desse ego. E no início da terapia, a gente busca sempre estabelecer o fluxo de energia na direção dos pés, das pernas e ao longo da coluna. Ele advoga o fluxo e não se prende a um trabalho sistemático com os anéis da couraça, embora ele leve em conta, né, a segmentação de couraça que o Reich propunha. Outra coisa que a bioenergética introduziu mais recentemente, eu gosto muito de um artigo, se todos não tiverem acesso, também pode me pedir, da Angela Klopstek, onde ela fala, chama-se Reavaliando Catarse e Autorregulação. Saiu publicado na Revista de Análise Bioenergética de 2005, para quem não tiver, procura na biblioteca dos institutos, né? Aonde ela faz uma revisão assim bem completa da catarse do ponto de vista psicanalítico e como é que é utilizada nas terapias corporais e os momentos em que a catarse é válida e momentos em que a gente é melhor não priorizar a catarse e lidar de outra forma com a psicoterapia, porque havia sempre uma idealização da catarse, né? Então é um ponto importante que a bioenergética atual realmente mudou. Então, vamos ver. O tempo está curto, né? Para que serve? Vou passar rapidinho, então. Encurta caminhos. Essas informações para elaborar as hipóteses diagnósticas. A gente tem mais segurança para lidar com o cliente, com essas intensidades, excitação, e evitar de inundar o cliente, coisas que aconteciam, e nós temos nos autocriticado muito, todo esse tempo, até com o Ricardo aqui, né, cutucando bastante. Ter um plano de trabalho com ordem e coerência, discutir os casos em supervisão com uma linguagem, uma percepção comum. Importantíssimo, hoje em dia, diferenciar o trabalho de trauma, o trabalho com relação objetal, quer dizer, os caráteres pré-genitais, e as questões edípicas, né? Poder fazer uma análise de transferência e contra-transferência, no sentido de perceber como interage um caráter do terapeuta com o caráter de cliente. E o que eu gosto bastante, que também foi o Ron Robbins que trouxe para nós, e as qualidades de cada tipo de caráter, né? O dom que cada um carrega, cada ferida, cada criança ferida carrega um dom, e esse dom, então, ele vai ser por onde essa pessoa vai crescer, dentro da sua estrutura, e não se transformar numa outra coisa, né? Querer pegar um oral e transformar ele num rígido. Por exemplo, o esquizoide, com o dom da criatividade, falta solidificar, falta persistir e realizar. Então, promover o dom e ajudar a construir aquilo que falta, né? O oral, que comunica muito bem, mas falta independência.
O psicopático, que tem o dom de inspirar seguidores, grandes ideias, liderar, mas falta contato com os sentimentos do coração, falta contato com realidade, falta desenvolver senso de ética, empatia. O masoquista, né, que às vezes é mal visto, aliás, o Loin não gostava muito de masoquista, né? Nossa Senhora! Ai. Quem passou na mão dele sofreu. Ele gostava das histéricas. Por que não, né? O masoquista tem esse dom de ser solidificador, né? E nas relações e nas situações. Então, é uma qualidade importante. Mas falta leveza, falta criatividade que precisa desenvolver. E o rígido, né? O realizador faz acontecer, mas não abre o coraçãozinho. Então, são as tarefas. Como é que está, Maia? Acabou. Então, olha, só isso aqui. Sempre é tempo para mudar. Sim, o filme vem. Isso aqui. Então, eu vou dizer que eu não falei aqui que nós trabalhamos também com campo energético, com chakras e com espiritualidade. Não haveria tempo. A Liane vai falar dessas formas de trabalhar, eu acredito. E porque também estou fazendo o curso de biossíntese, né? Eu agora sou apóstola da Liane. A gente trabalha na escuta, na fala, no trabalho corporal, mas, gente, vocês sabem, terapia a gente faz mesmo com amor, né? E, por isso, vamos chamar o Dr. Loin aqui para falar rapidinho algumas palavras. Pode apagar a luz? Senão é difícil ver a legenda. Well, I can only say that in these more than 40 years, 46 years, of working on the body-mind problem, I think I'm beginning to understand something, and I'm going to talk about it tonight. Problema técnico, eu não sei o que aconteceu com eles. You are your body. Eu estou vendo aqui, sabe? Your head doesn't control it. O que vocês fizeram? Você quer o pendrive? Well, I can only say that in these more than 40 years, 46 years, of working on the body-mind problem, well, I can only say that in these more than 40 years, 46 years, of working on the body-mind problem, I think I'm beginning to understand something, and I'm going to talk about it tonight. The conviction I have, of course, is that you are your body, and your head doesn't control it in a positive way. It can control it in some respects in a negative way. And my job was to get more into my body so I wouldn't slip between a body and mind situation. And of course that saved my life, fulfilled my life in many ways. And I'm finally coming to a point where I think I understand how this should work. But it's not easy. Só isso, rapidinho. Eu quero dar um crédito, viu, agradecer ao Dante, porque foi ele que colocou as legendas aí. Eu traduzi, mas a parte técnica foi o Dante Moretti, lá de Piracicaba. O Ricardo me pediu para distrair vocês, enquanto ele prepara a sua... Você dançar, Maia. Vamos dançar. Bioarte.
Essa é muito boa, essa é muito boa. Só que eu não lembro o que o alemão fala e o que o inglês fala. Oi, oi. Você já pode? Opa, já está pronto. Pronto! O Ricardo já está pronto. Vamos nos sentar. Uhul! Uhul! Pronto, né? Passar a palavra agora para o Ricardo, que nos vai falar sobre o tema em psicologia biodinâmica. Ricardo. Bom, antes de qualquer outra coisa aqui, né? Acho que é importante comentar, né? O 8º encontro das 3 bios, acho que é um empreendimento bem sucedido, que comove, né? De estar aqui com essa alegria, com essa energia e conversando, né? Para quem é dos velhos tempos, né? Que as escolas viviam se dando cotovelada e rasteira, né? Era uma coisa feia, né? Como briga de irmão, assim, né? Quanto mais parecido, mais briga tem, né? E é muito legal a gente estar podendo dialogar e trocar ideia, né? Um ouvir o outro. E acho que a gente está crescendo muito nesse movimento, né? E é muito gostoso estar aqui, né? Com gente de várias linhas e com respeito, né? E eu acho que assim as teorias são mapas, mas são mapas transitórios, né? Estava até conversando com o Paulo Albertini hoje de manhã de uma história que eu ouvi do Freud, que ele uma vez tinha né? Estavam fazendo uma tradução para o inglês lá na Inglaterra, tal. E não conseguiam chegar a um acordo de como traduzir um trecho lá e, né, escreveram para ele, Dr. Freud, como é que o senhor sugere, não sei o quê, porque nós estamos aqui encafifados e tal. E a resposta dele foi assim, olha, não liga não, porque isso daqui a 10 anos vai estar desatualizado, então, qualquer coisa está bom, né? Então, isso são palavras de um gênio, né? Um cara fala, olha, ele é um conhecimento transitório, é passageiro, a gente faz um mapa do caminho, depois entra um novo conhecimento, a gente vai transformando, então, não é para a gente, né, ter uma identidade, se apegar ao conhecimento, falar, isso sou eu. Falar, a gente é algo maior que isso, a gente é um afeto, é um ser que vive e que usa mapas teóricos para circular aí, mas não é isso a nossa identidade, né? Isso está sempre mudando, qualquer pessoa, né? Tem um filósofo aí, se não me engano, é o Pascal, que falava, eu não me envergonho de mudar de ideia porque eu não me envergonho de pensar, né? Então, é um pouco isso, você está pensando, você pensar é mudar de ideia, se você pensa em não mudar de ideia, isso não é exatamente um pensar, né? Você o tempo todo, né, se está vivo, você está mudando, né? Então, o que eu vou apresentar hoje aqui é um recorte de como a gente vê a biodinâmica hoje, que é diferente de como... Deixa eu ficar um pouco em pé aqui para circular um pouco mais, né? Que é diferente da biodinâmica dos anos 60, e é diferente da biodinâmica da Europa, enfim, é o nosso recorte, né, aqui no Instituto, e vamos apresentar para vocês, espero que possa servir, né, para iluminar caminhos aí também, ou pelo menos para estimular um debate, pensar numa forma diferente, né? Então, vamos... Bom, a primeira coisa, então, começar com o Reich, né? O que o Reich disse? Ele falou, olha, que a análise do caráter é a aplicação do método de análise das resistências à personalidade total do indivíduo. Ou seja, falar de caráter, de análise do caráter... Oi? Tá bom, acho que eu vou circular aqui um pouco. Daqui a pouco eu circulo também, né? Para enxergar, tá bom. Então, basicamente, quando a gente está falando de caráter, de análise do caráter, a gente está falando em resistência. Esse é o tema central, né? Toda a teoria dele, toda a teorização foi muito em cima disso. Olha, como lidar com um tipo de resistência específica, que é essa resistência do caráter. Tá? Então, ele bolou todo um método muito, né, bem definido. Tem um livro famoso, né, que eu considero o maior livro dele, Análise do Caráter, onde ele detalha toda essa técnica, que é basicamente um jeito de lidar com a resistência. Tá? E, no meio desse livro, ele fala quem dirige a análise, né? Porque tinha uma coisa da psicanálise que o paciente é que dirige, o paciente que traz o tema, o paciente que dá o ritmo. E aí ele trouxe uma introdução técnica, que foi isso, no período de resistência, recai sobre o analista a difícil tarefa de dirigir o andamento da análise. O paciente só tem comando nas fases livres de resistência. Então, isso foi uma inovação muito interessante, que ele falava, olha, o método, né, analítico da associação livre de ideias é muito bom, é eficiente, tal, a não ser que tenha uma resistência, e quanto mais forte a resistência, mais inútil vai ser esse método. Porque, se houver uma resistência, você tem que ultrapassar a resistência, senão não acontece nada, o acesso ao inconsciente não acontece. Então,
né, ele desenvolveu métodos de trabalhar vários tipos de resistência, entre eles as resistências de caráter, que são a resistência do jeito de ser da pessoa, e ele desenvolveu, então, um método próprio para isso, nesse tempo ainda puramente analítico, puramente verbal, sem tocar o corpo, sem fazer exercício, sem nada. E o que a gente vê, né, nos neo-reichianos ou pós-reichianos aqui, que algumas linhas se especializaram na parte assim, abordagens que priorizam a direção do paciente. A gente pode pôr aqui o Boadella, o Freud, a Gueda. Tem muita coisa feita que vai nesse sentido. Como não atrapalhar, né? Como deixar acontecer o processo quando tem pouca resistência. Então, muitos métodos foram aprimorados, desenvolvidos, né, nesse sentido de o paciente que tem a direção, o paciente que comanda. E outros teóricos aqui, por exemplo, Kellerman, Lowen, Navarro e Reich, são autores que desenvolveram o que a gente faz quando precisa intervir, quando o analista precisa dirigir, e desenvolveram, então, 1000 recursos, 1000 técnicas e possibilidades e jeitos de pensar que, né, dão conta desse momento em que o analista vai falar, não adianta se deixar a pessoa sozinha, né, comandar, ela vai ficar andando em círculos, é aquela história, 10 anos de psicanálise, não mudou nada, não sei o quê. Né, provavelmente por quê? Porque tinha uma resistência, isso não foi cuidado. Então, né, o preceito reichiano é basicamente esse. Quando tem resistência, o analista intervém, o analista dirige o processo. Quando não tem resistência, o paciente que comanda, a gente vai junto com ele. Tá? Então, esse é o preceito que vai nortear tudo que eu vou falar aqui. Então, de novo aqui, olha, no período de resistência, recai sobre o analista a difícil tarefa de dirigir o andamento e tal. Né? Acho que veio repetido aqui. Então, o que ele fala? Olha, se os pacientes aderissem à regra fundamental, não haveria necessidade de analisar o caráter. Então, eu acho que isso é um alerta. Né? O perigo que a gente corre, né? Um dos perigos, tem 2 perigos, né, complementares. Um é achar que todo mundo tem que passar para a análise do caráter, todo mundo, o analista que tem que dirigir o processo. Então, esse é um risco, né? Você pode ser interventivo demais. A gente vê muitos, né, principalmente nas terapias reichianas antigas, era muito comum isso. Um analista que chega, ó, já pai, aí deita aqui, não sei o quê, põe no stool e faz uma massagem sem nem perguntar. Muito, o analista já tem esse vício do intervencionismo. Eu que dirijo, eu que comando. Então, aqueles pacientes que, né, tinham outro tipo, tinham pouca resistência, eles eram, às vezes, atropelados, enfim, o processo não andava bem. E o contrário, né, aquele analista muito passivo, que deixa sempre o paciente e tal, que intervém pouco, né, às vezes precisa fazer uma intervenção. Então, vê que o próprio Reich, né, ele já falava isso aqui, olha, se, né, os pacientes aderissem à regra fundamental, né, que é a associação livre, não precisaria da análise do caráter. Tá? Então, o perigo não é tanto o Reich sabia das coisas. Né? O perigo é os reichianos, às vezes, que levaram ao exagero essa coisa de intervenção, de eu que dirijo, e aí a coisa pode ficar complicada. Não, aqui está... Ixi, tá. Espera aí. Ele está... Não, está aqui... ele bagunçou um pouquinho, mas, enfim, vamos lá. Posteriormente, então, o Reich, né, inclui na vegetoterapia, na sua proposta uma vegetoterapia, que são trabalhos corporais diversos, para complementar a técnica verbal. Então, né, o que a gente conhece hoje, todo mundo aprende nas escolas, é uma coisa mista. Né, conforme a escola aprende mais a parte vegetoterapêutica, né, de muitos trabalhos corporais, e algumas escolas priorizam mais o lado analítico, enfim, mas a proposta reichiana, né, pelo menos nos anos 30, é misturar as duas coisas, né, que é o que eu vou apresentar aqui. E, né, a frase do Reich, né, o tratamento vegetoterapêutico das atitudes musculares é entrelaçado de modo muito bem definido com trabalhos sobre as atitudes de caráter. Assim, não exclui de modo algum o trabalho de análise do caráter, completa-o mais propriamente. Tá? Então, estamos aqui circulando nessa mistura de trabalho verbal que complementa o corporal e vice-versa. E o que a gente vê é que cada abordagem criou a sua própria vegetoterapia. Então, né, de alguma maneira, a bioenergética desenvolveu uma vegetoterapia própria, a biodinâmica desenvolveu uma vegetoterapia, o Navarro também desenvolveu a sua própria vegetoterapia, cada um, né, todo mundo, de alguma maneira, circula pela análise do caráter, mas tem umas vegetoterapias diferentes que são, muitas vezes, complementares. Né? E, então, falando um pouco mais da biodinâmica, né, estava no Reich, vamos pegar um pouco a Gueda agora, né, que tem essa linhagem Freud, Reich, Gueda. Então, vamos... O que quer dizer? Então, uma frase da Gueda, que está no livro dela, Entre Psique e Soma, eu digo ao paciente, você pode dizer ou fazer o que quiser, mas você não é obrigado a fazer ou dizer seja lá o que for.
simplesmente não contenha nenhuma palavra ou movimento. Acho que qualquer pessoa que já estudou psicanálise reconhece aqui, né, a semelhança com a associação livre de ideias. É o que a gente chama de associação livre de movimentos, ou o método do impulso interior, né, ou o método da parteira, como ela chama também, que é justamente isso. Olha, você autoriza o paciente, deixa as coisas virem, deixa acontecer, né? Então, vamos dizer, a Gerda trabalhava muito com essa noção, né? E pelo que eu conheço da biossíntese, isso também é muito importante, né? Olha, identifica pela ressonância, pela leitura, o que está brotando e deixa acontecer, e a coisa vem de dentro e desabrocha e acontece, né? Então, é uma técnica, como eu falei, tem uma vocação menos intervencionista, mais de deixar vir da pessoa que está sendo atendida e não tanto, né, o terapeuta dirigir. Então, aqui retomando, né, essa frase do Reich, o que nós vamos fazer? É uma sistematização que eu estou procurando fazer, que é isso. É a gente procurar ler os graus de resistência e dosar o tipo de intervenção. Então, teoricamente, a gente pode dizer, olha, tem um grau sem resistência, essa pessoa não precisa de terapia, né? Se ela tiver muito pouca resistência, ela mesma tem um insight, ela faz uma meditação, ela procura as companhias certas, ela vê um filme, e ela mesmo se autorregula e se desenvolve. Então, essa pessoa com resistência muito baixa, provavelmente ela não precisa ir, falar, eles nem chegam no consultório. Então, tipo meio teórico, assim, as pessoas, né, não vão porque já estão bem, elas mesmas se arrumam um jeito de se conhecer e pronto, né? Tem o outro tipo, que é a resistência muito pequena. Então, nesses casos, né, o que acontece? Né, segundo a minha visão, né, que é o jeito de eu ver a biodinâmica, aí você usa esse método de associação livre de movimentos, ou o método da parteira, que é um outro nome para isso, que é isso, né? A parteira ela não faz o parto, ela acompanha, ajuda a cortar o cordão, dá uma força para a mulher, mas o parto vem de dentro, né? É uma coisa entre a mãe e o bebê, um parto normal. Então, é um pouco isso, né? E a gente treina muito isso em biodinâmica, como não atrapalhar. Parece que é simples, né? Mas, por exemplo, eu tenho, pelo meu caráter, né, uma conduta mais intervencionista. Eu sempre fui mais... Não gosto de ficar muito parado, né? Eu meto a mão e vamos fazer alguma coisa. E foi um aprendizado, né? Como fazer isso para esperar o tempo do paciente, entrar no ritmo da pessoa e, né, respirar e deixar vir no momento certo. E é difícil, né? A gente vê com os alunos, não é fácil treinar isso. Parece que assim, é só deixar acontecer. Mas é muito comum, se você quiser deixar acontecer, você entedia, você começa a pensar em outra coisa. Estar presente ali, junto, e, né, e sintonizar o ritmo da pessoa é um treino difícil, isso, né? Eu posso assegurar, por mim e pelos alunos que eu conheço, que não é nada tão simples, né? E é muito poderoso. Quando a pessoa... E, né, eu acho que todo mundo já trabalhou com terapia, né, tem uns pacientes que chegam e quase que a gente assiste de camarote a terapia, né? Tem uns pacientes que chegam e falam de 1000 coisas e associa e falam, nossa, eu já separei do meu casamento e agora mudei de trabalho e, nossa, que insight, ele falou uma coisa, agora eu percebi o negócio da minha infância. E você só quieto lá, puxa, né, legal, bacana, é isso aí, vai em frente, fala mais disso, né? E você não faz nada e a coisa acontece, né? É incrível, né? Tem um caso da Gerda que ela conta, que é muito curioso. Diz que entrou um paciente uma vez, e o cara ficou sentado na cadeira quieto, ela ficou na cadeira quieta também, e ela começou a meditar, falou, bom, não vou fazer nada e tal, e ficou no estado meio meditativo assim, e acabou a hora da sessão, falou, bom, acabou, né? O cara foi embora, voltou na outra vez, aconteceu a mesma coisa, ela ficou parada, quieta lá, acabou a sessão, o cara foi embora. Lá depois de umas 4 ou 5, ela falou, já começou a ficar culpada. Falou, puxa, né, estou cobrando e